igreja? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus disse que nós vamos fazer obras maiores do que ele fez. E ele andou com um Pedro, ele deve agora vai andar com dois. Então está explicado porque Jesus falou disso. É brincadeira. Os irmãos se acalmaram com Jesus aqui, todos em nome de Jesus. Vamos compartilhar a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Do versículo 1 ao 7. Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar, no teu candeeiro, caso não te arrependas. Eis contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei que alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui, irmãos. Louvado seja Deus pela palavra e pela presença dele em nossas vidas. Irmãos, o termo grego apocalipse dá origem à palavra apocalipse, que hoje em dia, infelizmente, é sinônimo de caos e catástrofe. O verbo significa simplesmente revelar e tomar manifesto. Neste livro, o Espírito Santo abre as cortinas e dá privilégio de ver o Cristo glorificado no céu e cumprindo os seus desígnios soberano no mundo. Em outras palavras, Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela seus planos e propósitos para a igreja. A palavra de Deus diz lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, quando ele terminou de escrever sua profecia, ele recebeu a seguinte ordem: encerra as palavras e sela o livro. E ao contrário, o apóstolo João foi instruído a fazer exatamente o contrário: não seles a palavra da profecia desse livro. Apocalipse 22, 10. Por que não seles as palavras desse livro? Porque desde o Calvário, a ressurreição e a vinda do Espírito Santo, Deus iniciou os últimos dias, como diz lá em Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Irmãos, o tempo está próximo. Os últimos dias estão aí. Jesus está voltando. E essa é a exortação de Jesus Cristo a respeito da igreja de Éfeso. Vocês combateram os falsos profetas, vocês não esmureceram, mas eu tenho uma coisa contra ti: vocês perderam o primeiro amor. O que aconteceu na vida da igreja de Éfeso que eles perderam o primeiro amor? Essa é a exortação de Cristo por ele estar com esse amor em decadência. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que bem-aventurado aquele que lê
e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós marcamos aqui o curso de exposição bíblica e a princípio nós pensávamos que era para aprender a pregar, mas não, é para estimular a igreja a estudar a Bíblia, a ter curiosidade a respeito da palavra de Deus, dos acontecimentos, de não acontecer na Igreja Batista Nova de Paz, de pegar um livro como o Apocalipse e falar, esse eu tenho medo. Não, entender, buscar em oração, em temor, em responsabilidade, estudar a palavra de Deus, para que nós tenhamos essa convicção, ter a fé que Cristo está voltando, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós não estudamos a palavra de Deus, vamos ser pego de surpresa. Jesus está voltando. Capítulo 1 ao 3 de Apocalipse, apresentado como um rei e sacerdote exaltado, ministrando às igrejas. Quando nós olhamos para esses primeiros capítulos de Apocalipse, nós devemos ter em mente que as congregações da Ásia Menor enfrentavam perseguições, e era muito importante para eles que eles se relacionassem corretamente com o Senhor, e umas com as outras. Irmão, é fundamental para que nós possamos herdar o reino dos céus, nós termos um bom relacionamento com o nosso Senhor, e uns com os outros. Onde foi que a igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor? O que acontece que nós perdemos esse primeiro amor? Essas 7 igrejas são retratadas como 7 candeeiros, cada uma irradiando sua luz em um mundo de trevas. Será que nós, como igreja local, somos luz do mundo? Será que verdadeiramente amamos Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Filipenses capítulo 2, no versículo 14 a 16: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, como diz o apóstolo Paulo. Será que nós vamos chegar no final da nossa carreira e será que nós vamos ter uma impressão que nós andamos como que copiando o ar, sem sentido algum? Será que nós enfrentamos e frequentamos uma igreja? Será que nós participamos da obra de Deus e no final não vai valer a pena? Porque nós trabalhávamos, nós tínhamos as programações da igreja, nós tínhamos o calendário, mas nós não tínhamos o primeiro amor. É isso que Jesus está exortando a igreja de Éfeso. Quanto mais escuro o dia, mais deve ser o brilho da luz. Essa é a nossa responsabilidade. Os dias estão difíceis, brilhe mais. Medita na palavra de Deus dia e noite. Volta a confessar pecado, volte a amar ao próximo, volte a perdoar ao próximo, como Cristo te perdoou. Sede luz do mundo e o sal da terra. O livro de Apocalipse começa com cartas enviadas pelo Senhor às 7 igrejas existentes no período apostólico. E essas cartas servem para as igrejas atuais, para o corpo de Cristo. O que está acontecendo com a igreja atual? O que está acontecendo conosco nos últimos dias? Hoje a palavra de Deus, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo que nos
promessa da vida de Jesus Cristo deve ser motivo de obediência e de consagração para todos os cristãos. Oração, interceder uns pelos outros, levar o fardo uns dos outros, dar a outra face, caminhar 2 milhas, dar a capa e também a túnica. Esse é o Evangelho de Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Somente Jesus Cristo, o cabeça da igreja, é capaz de sondar cada congregação de maneira exata e saber qual é a verdadeira condição. Jesus sabe qual é a verdadeira condição da Igreja Batista Novas de Paz. Pastor, eu não perco uma escola bíblica dominical. Eu vou nos cultos lares. Eu tenho participado do culto. Faça um raio-x da sua vida. Converse com o Senhor sentado aí no seu banco. Será que você ainda pratica o primeiro amor? O tema dessa mensagem, irmãos, é o resgate do primeiro amor. O resgate do primeiro amor. O texto que temos é direcionado à igreja de Éfeso e para nós hoje. Deus está protestando por essa decadência do primeiro amor. Deus nessa noite está nos exortando, porque o nosso amor a Ele, o amor para com o próximo, está em decadência. Porque nós não temos mais paciência de ouvir o irmão, de cuidar do irmão, de caminhar com o irmão, de visitar o irmão. Porque nós temos facilidade de condenar o próximo, onde diz que o primeiro amor é resgatar, é carregar no colo, é levar no fardo, é cativar essa pessoa, trazer um entusiasmo para que ela seja cheia do Espírito Santo, para que ela venha herdar o reino dos céus. Cristo morreu por ela também. Temos perdido o primeiro amor. Jesus Cristo, ele apresenta uma radiografia da condição espiritual da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja ativa. Sem dúvida, a sua agenda semanal era repleta de atividades. Também era uma igreja que se sacrificava, pois o termo labor significa trabalhar até a exaustão. Era uma congregação firme, pois o termo perseverança significa resistência em meio às tribulações. Eles não desistiam em meio às adversidades, que não é o nosso caso, porque qualquer probleminha, qualquer obstáculo já é motivo de esfriarmos, de não ter mais aquele fervor, de não ter mais aquela adoração, aquele amor a Cristo. Os cristãos de Éfeso eram um povo sofredor, que suportava pacientemente seus fardos e laputava sem esmorecer, e faziam isso por amor ao nome do Senhor. Ao examinar essa congregação de vários ângulos diferentes, ela parece perfeita. Nós olhando, comparando com os dias atuais agora, os nossos dias, parece uma igreja perfeita. Parece que é uma igreja que ama Cristo. No entanto, aquele que estava entre os candeeiros via o coração dos efésios. O diagnóstico de Jesus é diferente dos nossos. Nós olhamos a aparência. Jesus olha o coração. Jesus, ele sonda o coração. Ele anda no meio da igreja, das suas igrejas. Ele anda no meio da congregação. Ele sabe se a nossa vida há veracidade, se há verdade, se há convicção, se haja um amor genuíno. Ele sabe.
posso enganar a congregação, mas Deus eu não engano. Como foi ministrado hoje pela manhã na consagração, eu posso demonstrar uma religiosidade para os irmãos. Eu posso querer colocar um fardo nos irmãos que nem eu mesmo carregue, como faziam os fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Mas nós devemos voltar a esse amor, irmãos. No versículo 4, peço para os irmãos acompanharem no capítulo 2. Olha a acusação de Jesus. Olha Jesus colocando a igreja de Éfeso na parede. Jesus pode, irmãos. Nós não podemos acusar ninguém, mas a palavra pode. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Essa igreja ocupada, separada e disposta, havia abandonado o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É a devoção a Cristo, aquela frequência de adoração do recém-convertido, fervorosa, desinibida, empolgada. Vocês lembram desse amor? Vocês têm aquela alegria de ir para a igreja, de se arrumar, de se preparar, saber que você está indo para casa adorar, a casa de oração, adorar ao seu Deus? Ou no meio do caminho essa palavra começar de mim? Ou será que em algum momento das nossas vidas nós perdemos esse fervor? Vim para a igreja agora é um fardo pesado. Eu vou porque eu estou escalado. Eu vou porque o Senhor vai ligar, vai se preocupar comigo, e eu não quero dizer o que está acontecendo. Será que nós não perdemos o primeiro amor? E será que não é a vida que nós estamos frequentando agora? Se preocupando com as demais coisas. Esse primeiro amor é o amor da lua de mel de um casal. Quando eu casei, quando eu viajei, no meu primeiro dia de lua de mel, parecia que eu estava sonhando. Parecia que aquilo não era verdade, que eu tinha casado, que tinha acontecido aquela cerimônia, aquela palavra do pastor, aquela festa, a minha família feliz. Aquilo parecia um sonho, uma conversão dos nossos caminhos, aquela alegria, aquele fervor, de ir até com frio na barriga, de saber que você vai chegar em casa e você vai ter um tempo de oração com o Senhor. Agora nós ficamos empurrando com a barriga. Estou cansado, minha vida está difícil, e nós não oramos. Passa um dia, 2 dias, uma semana, nós não levamos mais a Bíblia para a igreja, nós não meditamos na palavra de Deus dia e noite, nós não confessamos mais pecado. No começo da nossa conversão, nós dissemos em nossas orações: Senhor, me perdoa até o pecado que eu não percebi que eu cometi. No início da nossa conversão, era assim que nós vivíamos. Nós até trabalhamos na igreja, nós até somos ativos, participativos, mas talvez nós perdemos o primeiro amor. Apesar de ser verdade que o amor conjugal amadurece com o tempo, ele fica mais profundo e rico, mas também é verdade que nunca deve perder a empolgação e o fascínio dos primeiros dias. Como é gostoso andar com a esposa nos primeiros dias. Como é gostoso celebrar, adorar a Deus, olhar no parque, elogiar um ao outro. É assim os primeiros dias que nós começamos a caminhar com o nosso Senhor. Nós declaramos o nosso amor a Ele, nós choramos, nós o adoramos. Mas com o tempo nós perdemos. Quando o marido e a esposa deixam de dar o devido valor um ao outro e a vida se torna rotineira, o casamento corre perigo, irmãos.
quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de adorar, quando nós deixamos de homenagear, nosso relacionamento com Jesus corre perigo, porque Satanás está ao nosso derredor. A palavra de Deus diz em Mateus 13,44: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O que Jesus está falando aqui é de alguém que encontrou um tesouro, transbordou de alegria e vendeu tudo, se dispôs por aquele campo que havia o tesouro. O reino dos céus, o Evangelho, é esse tesouro, é essa coisa maravilhosa, que nós devemos vender tudo e se dispor, entregar a nossa vida a esse Evangelho, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o primeiro amor, não é um fardo pesado. Nós devemos padecer como nosso mestre. Nós devemos glória ao Senhor. Quando nós estamos sofrendo, nós estamos imitando a Cristo. Essas são as duas características de quem encontrou o reino de Deus: uma alegria, se dispor, se entregar.